Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos seguir a apostila e na apostila a gente vai estudar sobre cônicas. Então o que é cônica? Em matemática é uma curva que tem por equação em coordenadas cartesianas um polinômio do segundo grau. Pode ser uma circunferência, uma elipse e uma hipérbole e uma parábola. Então, da onde que surge a cônica? Então, eu vou mostrar, então, alguma dessas curvas, Então, se eu cortar esse cone aqui, ó, bem aqui, cortar ele, então, esse corte, eu vou ter uma circunferência. Então, a circunferência é uma cônica, Se eu pegar e cortar, o plano é a faca, então, ele vai cortar mais um corte transversal, de modo que passa por essa geratriz e corta até passar pela outra. Isso daqui, ó, é outra cônica, Essa aqui é uma elipse. Se eu cortar esse cone bem assim, de um lado só, cortar o plano, ó, o plano, ele corta o cone. Quando cortou, isso aqui é uma parábola. Então, todas essas curvas é o que a gente chama de cônica, tá? É sobre isso que a gente vai estudar. A circunferência. Se eu pegar aqui o compasso, então, com as minhas mãos, eu traço uma circunferência. Cada ponto aqui do compasso onde está escrevendo, ele sempre mantém um padrão. A distância dele até o centro é sempre igual. Então, se eu conseguir colocar todos esses pontos alinhados, de modo que o ponto da circunferência, o ponto P aqui até no centro da circunferência, sempre a mesma distância, sempre equidistante do centro, então eu tenho uma circunferência. Isso é uma circunferência. Eu posso traçar uma circunferência, como eu estou fazendo aqui, usando um compasso. Eu posso fazer uma circunferência cortando com uma serra, cortando com um plasma, assim por diante. Mas também eu posso fazer uma circunferência através de uma equação. Então, se a gente montar uma equação, onde essa equação vai dizer quais são os pontos do plano que me serve para essa circunferência, então eu tenho uma circunferência, mas não feita com as mãos, mas ela é programada para um robô fazer uma circunferência, a partir do momento que a equação estiver pronta. Então, dado um ponto e um centro, é possível a gente fazer a equação de uma circunferência. E como que essa equação, essa fórmula da equação, ela foi montada? Para a gente desenhar ela. Então, ó, seja esse ponto P. O ponto P é um ponto da circunferência. Se eu pegar esse ponto P e projetar ele aqui no eixo, no eixo X, eu vou ter aqui um ponto X, de um modo geral. Se eu pegar esse ponto P e projetar ele nesse eixo Y, eu vou ter aqui um eixo, um ponto, a coordenada desse P vai ter aqui um ponto P. Observe aqui, ó, que o centro da circunferência coincide com o centro do plano, do X e do Y aqui. Então, o centro está exatamente no plano. Depois eu vou fazer um outro exemplo, onde o centro da circunferência não está no plano. Então, aqui eu tenho esse triângulo aqui. Então, essa distância que eu tenho aqui, ó, a distância que vai do ponto P, que está lá na circunferência, até chegar no centro, que é o O, essa distância é o que a gente chama de raio. Tomando aqui como base, ó, a distância do ponto até o centro O é o raio. Levando isso em conta, é a partir dessa premissa, que nós vamos criar a equação da circunferência. Então, vamos lá. Isso aqui é um triângulo. Ó. Isso daqui é um triângulo retângulo. Isso daqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Como o centro da circunferência coincidiu com o plano, com a origem do plano, então a distância do zero até o x, essa medida aqui é x. Do x até no P é a mesma medida que tem do zero até no y. Então, aqui é y. Então, nós vamos agora aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras?
que a hipotenusa, que no caso é o raio, né? O raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa aqui é a equação da circunferência, que a gente vai decorar. A equação da circunferência é raio ao quadrado igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Imaginemos que em alguma hora a gente quer determinar o raio, né? Então vamos criar a formulinha para determinar o raio. O raio é igual, só eleva os dois lados ao quadrado. Faz a raiz quadrada dos dois lados da equação. Então, do lado de cá, raiz quadrada de r ao quadrado é r. Do lado de lá, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula. Essa aqui é a fórmula da equação da circunferência, quando, no caso, o centro coincide com a origem. E essa aqui é a fórmula do raio. Vejamos agora uma fórmula para a circunferência de um modo geral. Observe que o centro da circunferência ele não está aqui na origem, ele está em algum lugar do plano. Aqui, ele pode estar aqui nesse lugar, ele poderia estar aqui, até em cima do eixo aqui, o centro da circunferência. Poderia estar aqui em cima do eixo X, aqui. O centro poderia, né, aí, dançar aí por onde ele quisesse estar. Então, eu quero uma fórmula que define a circunferência em qualquer lugar do plano que eu queira fazer. Então, vamos pegar essa aqui de modelo para a gente montar também, né, a equação dela. Então, vamos observar uma coisa. Esse P, ele tem uma coordenada dele, que é o que a gente vai chamar de X, né? A coordenada do P aqui, ó. Então, vamos puxar aqui. Então, aqui eu tenho o meu X. Se eu puxar o P, se eu projetar o P lá no eixo Y, eu vou ter aqui o meu Y. Eu vou fazer também uma projeção do meu centro, o centro da circunferência. Então, aqui, esse ponto, eu vou chamar o X do centro. Esse X é o X do centro, XC. E aqui eu vou também projetar e terei aqui o meu Y do centro. Se a gente fizer aqui a mesma coisa, ó, fazer aqui a mesma coisinha aqui, ó, aqui eu vou ter um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, a medida do centro até na projeção do P, vai ser então o X menos o X do centro. Aqui também vai ser essa distância aqui, ó, vai ser o Y menos o Y do centro. Então, vamos aplicar o Pitágoras. Então, qual que é a hipotenusa? É o R. Observe que o Pitágoras, ele cria muita fórmula. Então, ó, R ao quadrado é igual. Então, fica X menos XC ao quadrado mais Y menos YC ao quadrado. E acabou. Então, essa aqui é a fórmula da equação da circunferência de um modo geral. Vejamos um exemplo. Considere a circunferência de centro 4 e 4. Então, foi dado o centro é 4 e 4. E o raio é 4. Então, do ponto de vista geométrico, eu construí aqui a circunferência. Tem aqui o eixo X, o eixo Y, no 4 está o centro. Coloco aqui o centro, coloco o meu compasso, e aqui, de forma manufaturada, né? Estou fazendo aqui com a minha mão, uma circunferência. Isso eu não necessitei de nenhum algoritmo para fazer. Se fosse uma impressora 3D, quem ia fazer essa circunferência seria o robô. Então, aí eu teria que dar uma ordem para ele, né, em ordem de algoritmo. O algoritmo seria a ordem, uma equação.
Vamos montar, então, essa equação. Então, o raio é a distância do centro até aqui. Qual que é a distância do centro até no 4? Como o próprio problema diz, a equação tem, lá falou que aqui tem 4. Então, isso aqui é o raio. O raio aqui é igual a 4. Bom, então, vamos pegar a fórmula. A fórmula diz assim, que... Eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar, então, pela fórmula. Sempre a gente vai usar a fórmula. Raio ao quadrado é igual a x menos o x do centro elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, vamos só olhar quanto que é o raio. O raio é 4, certo? Quanto que é o x do centro? Esse aqui é o x do centro, ó. Quanto que é o x do centro? O x do centro é 4. Quanto que é o y do centro? Esse daqui é o y do centro. O y do centro é 4 também. Vamos substituir esses números. Vamos substituir. Raio é 4. 4 ao quadrado é 16. Que é igual a x menos 4 elevado ao quadrado, mais y menos 4 elevado ao quadrado. A parte talvez mais chata e complicada que vocês vão encontrar é que vocês vão ter que abrir essa expressão. X menos 4 ao quadrado, tem que fazer ela. Vamos lá então. Então fica 16 é igual o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é menos 8x, mais o quadrado do segundo, que é 16, mais o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 8y, mais o quadrado do segundo, que é 16. Vamos agora arrumar tudo, deixar o x, depois o x ao quadrado, depois o y ao quadrado, e assim, deixar nessa ordem que eu vou deixar aqui, ó. Então, 16, eu vou passar para lá. Então, fica assim, ó, x ao quadrado, menos 8x, então, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Eu estava fazendo errado. Então, 16, eu vou começar aqui, ó. X ao quadrado, y ao quadrado, abaixei menos 8x, menos 8y. Daqui não tem como fazer conta, porque a parte semelhante não é igual. Tem 4 partes semelhantes diferentes, ó. X ao quadrado, y ao quadrado, não é a mesma coisa. X ao quadrado e 8x, o x é uma semelhante. É uma parte semelhante, x ao quadrado já é outra. Então, não tem como fazer conta. Tem que ficar em parte de letra mesmo. Agora, mais 16 aqui, ó. Se eu pegar e tirar dos dois lados, então ficou esse 16, cancela com esse. Sobra mais esse 16. Mais 16. Aqui tinha o número 16. Como cortou, ficou valendo 0. Essa aqui é a equação dessa circunferência aqui.